Como vai, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Espero que a nossa experiência de ler o livro de Mormon juntos esteja sendo muito edificante. No meu caso, tem sido uma experiência muito especial, muito sagrada mesmo. Hoje nós vamos ler 1 Nef, capítulo 18. Lembrando que nós estamos na semana do Vem Segue-me, que vai do 1 Nef 16 até o 22. Vamos começar então. E aconteceu que adoraram ao Senhor e acompanharam-me, e lavramos madeiras de modo esmerado. E o Senhor mostrou-me de tempos em tempos de que maneira eu deveria trabalhar as madeiras do navio. Ora, eu, Nef, não trabalhei a madeira pelo método que os homens conheciam, nem construí o navio pelo método dos homens, mas construí-o pelo método que o Senhor me havia mostrado. Não foi, portanto, igual ao dos homens. E eu, Nef, ia frequentemente à montanha e orava frequentemente ao Senhor. Por isso, o Senhor me mostrou grandes coisas. E aconteceu que, depois de haver terminado o navio, de acordo com as palavras do Senhor, meus irmãos viram que estava bom e que o trabalho fora muito bem executado. Tornaram a humilhar-se, portanto, diante do Senhor. E aconteceu que meu pai ouviu a voz do Senhor, ordenando que nos levantássemos e entrássemos no navio. E aconteceu que no dia seguinte, depois de havermos preparado todas as coisas, muitas frutas e carne do deserto e mel em abundância, e provisões de acordo com o que nos havia ordenado o Senhor, fomos para o navio com todas as nossas cargas e nossas sementes, e com tudo o que havíamos trazido conosco, cada um de acordo com sua idade. Portanto, entramos todos no navio, com nossas mulheres e nossos filhos. Ora, meu pai havia gerado 2 filhos no deserto. O mais velho chamava-se Jacó e o mais novo José. E aconteceu que depois de havermos todos entrado no navio com as provisões e as coisas que tínhamos ordem de levar, pusemos-nos ao mar e fomos levados pelo vento rumo à terra da promissão. E depois de havermos sido levados pelo vento pelo espaço de muitos dias, eis que meus irmãos, os filhos de Ismael e também suas esposas, começaram a ficar alegres, a tal ponto que começaram a dançar e a cantar e a falar com muita vulgaridade, sim, esquecendo-se mesmo do poder que os havia conduzido até ali. Sim, tornaram-se muito vulgares. E eu, Nef, comecei a temer muito que o Senhor se irasse contra nós e ferisse-nos por causa de nossa iniquidade, e fôssemos tragados pelas profundezas do mar. Portanto, eu, Nef, comecei a falar-lhes com muita sobriedade, mas eis que eles se zangaram comigo, dizendo: não admitiremos que nosso irmão mais jovem nos governe. E aconteceu que Lamã e Lemuel me seguraram e ataram-me com cordas e trataram-me rudemente. Não obstante, o Senhor permitiu, a fim de mostrar seu poder, até que se cumprisse as palavras que dissera sobre os iníquos. E aconteceu que depois de me haverem amarrado de tal modo que não podia mexer-me, a bússola que fora preparada pelo Senhor parou de funcionar. Não sabiam, portanto, para onde deveriam dirigir o navio, pois levantou-se uma grande tempestade, sim, uma grande e terrível tormenta que nos fez retroceder sobre as águas pelo espaço de 3 dias. E eles começaram a ter muito medo de que nos afogássemos. Não obstante, não me soltaram. E no 4º dia depois que começamos a retroceder, a tempestade piorou muito. E aconteceu que estávamos para ser tragados pelas profundezas do mar. E depois de havermos retrocedido pelo espaço de 4 dias, meus irmãos começaram a ver que os juízos de Deus estavam sobre eles e que morreriam, caso não se arrependessem de suas iniquidades. Foram, portanto, ter comigo e soltaram-me as cordas dos pulsos, e eis que estavam muito inchados, e também meus tornozelos estavam muito inchados e doloridos. Não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo dia, e não murmurei contra o Senhor por causa das minhas aflições.
Ora, meu pai e Leí disseram-lhes muitas coisas, bem como aos filhos de Ismael. Mas eis que eles proferiam ameaças contra quem me defendesse. E meus pais, sendo muito idosos e tendo sofrido muito por causa de seus filhos, adoeceram, sim, a ponto de terem que ficar de cama. Por causa de sua dor e do seu grande pesar e das iniquidades de meus irmãos, chegaram quase ao ponto de serem levados desta vida para se encontrarem com seu Deus. Sim, seus cabelos brancos estavam prestes a descer ao pó. Sim, estavam prestes a ser lançados na sepultura das águas, por causa de seu pesar. E Jacó e também José, sendo jovens, tendo necessidade de muito alimento, sofreram por causa das aflições de sua mãe. Nem minha mulher, com suas lágrimas e súplicas, nem meus filhos haviam conseguido abrandar o coração de meus irmãos para que me soltassem. E nada, a não ser o poder de Deus que ameaçava destruí-los, conseguiu abrandar-lhes o coração. Portanto, quando viram que estavam para ser tragados pelas profundezas do mar, arrependeram-se do que haviam feito e me soltaram. E aconteceu que depois de me haverem soltado, eis que tomei a bússola e ela funcionou como eu queria. E aconteceu que orei ao Senhor. E depois de haver orado, os ventos cessaram, a tempestade parou, e houve grande calmaria. E aconteceu que eu, Nefe, dirigi o navio e navegamos novamente rumo à terra da promissão. E aconteceu que depois de havermos navegado pelo espaço de muitos dias, chegamos à terra da promissão. E descemos a terra e assentamos nossas tendas e chamamo-la de terra da promissão. E aconteceu que começamos a cultivar a terra e a plantar sementes. Sim, semeamos na terra todas as sementes que havíamos trazido da terra de Jerusalém. E aconteceu que elas cresceram extraordinariamente. Fomos, portanto, abençoados com abundância. E aconteceu que, enquanto viajávamos pelo deserto da terra da promissão, descobrimos que havia animais de toda espécie nas florestas. Vacas e bois, jumentos e cavalos, e cabras montesas, e toda espécie de animais selvagens úteis ao homem. E encontramos também toda espécie de minério, tanto de ouro quanto de prata e de cobre. Fim da leitura. Esse capítulo nós podemos aprender tantas coisas extraordinárias, né, que podem nos ajudar. Uma coisa que eu gostaria, duas coisinhas de ajudar a você, ajudar a mim, a aumentar a nossa visão. No versículo 10 diz que Nefe, quando construiu o navio, ele não construiu pelo método dos homens, mas construiu de acordo com a orientação de Deus. E na nossa vida, nós podemos nos achegar a Deus, para que Deus possa nos inspirar como cuidar da nossa vida da maneira dele. E poderemos fazer coisas extraordinárias com isso. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar aqui é que Nefe ele passou por muitas provações, né? Imagina ser amarrado 4 dias, tempestade, pensamentos de poder naufragar e tudo mais. Mas quando os irmãos soltaram Nefe, olha o que aconteceu. Nefe tinha todos os motivos para reclamar, para se zangar, para falar: Deus, por que me abandonou? Mas não foi o que ele fez. Ele fez assim, não obstante, voltei-me para Deus e louvei-o todo dia, e não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Uma coisa que faz parte da mortalidade é que todos passamos por algumas dificuldades de tempos em tempos. Pode ser financeira, familiar, com filho, com esposa, enfim, no trabalho, doenças pessoal ou na família, nos amigos, enfim, todos passamos por dificuldades. Mas não precisamos murmurar contra Deus, achar que Deus nos abandonou e tudo mais, porque o Senhor, Ele está sempre nos ajudando, e às vezes Ele permite que nós passemos por algumas dificuldades para amadurecermos e nos achegarmos a Ele. Todas as experiências da mortalidade são para nos achegar a Deus e não para nos afastar dele.
mas por nossas escolhas, às vezes ficamos bravos, irados, ou porque perdeu o emprego, ou qualquer coisa. Então, esse pensamento, né? As provações, as dificuldades, os desafios da mortalidade existem para todos, justos e não justos, bondosos e maus. Mas a diferença é que aqueles que seguem a Deus, que amam a Deus, não jogam a culpa em Deus. Nós temos às vezes a mania de, ou o costume, ou a desculpa, não sei qual termo usar aqui, de querer colocar a desculpa das coisas que acontecem na nossa vida em Deus. Mas Deus nos ama, eu presto meu testemunho disso e deixo essa leitura. Em nome de Jesus Cristo, amém.